Alunos, biossegurança, boa noite. Gente, iniciando aqui a gravação da aula de número 1. A nossa aula de número 1 é a introdução à segurança do trabalho. A gente vai falar o que é a segurança do trabalho. Então, sem mais demoras, o que é a segurança do trabalho? É um conjunto de técnicas, disciplinas, ou é uma ciência, né? Estuda algo, né? É uma ciência que estuda a prevenção de incidentes, acidentes, doenças relacionadas ao trabalho. Essas doenças relacionadas ao trabalho, eu divido ela em duas classificações, que é a doença profissional e a doença ocupacional. A doença ocupacional, gente, veja bem, a gente está trabalhando em um local e ali a gente tem 3, 4, 5 funções. A gente está trabalhando numa linha de produção de uma empresa, em uma usina. Aí, de repente, ali tem um supervisor, tem um auxiliar de produção, tem um líder de produção, tem um operador de máquina, e todos estão expostos ao mesmo agente. Exemplo, expostos ao ruído, que é o agente que a gente utiliza mais como exemplo, né? Todo mundo ali, se não se proteger, se não tomar medidas preventivas de segurança, todos ali podem adquirir uma doença conhecida como perca auditiva, né? O perca auditiva induzida pelo ruído. Então, essa é a doença ocupacional, ela foi gerada em função da minha ocupação. A doença profissional é aquela doença mais específica de uma função, ou até mesmo de uma profissão. Exemplo, eu sou um técnico de radiologia. É comum, na minha função, é comum da minha profissão, que eu tenha exposição à radiação ionizante. Então eu vou ter essa exposição e a probabilidade de adquirir doença, ela é muito grande. Então, uma vez adquirida, eu posso chamá-la de doença profissional. Um incidente, popularmente, ele é chamado de quase acidente. A gente discutiu isso na aula presencial. E o acidente, né, evento não programado, inesperado ou não, né, em que interrompe o meu processo de trabalho para a minha linha de produção, gera dano em máquina, equipamento, lesão em pessoas e danos ao meio ambiente de maneira geral. Aí tem a definição prevencionista, tem a definição legal também, que eu vou abordar para vocês na explicação da aula aqui, né? Aquele que ocorre a exercício do trabalho, exercendo a sua função a serviço da empresa, né? Gerando lesão corporal, perturbação funcional, né? Tendo a incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. Então a gente vai comentar sobre essas definições aí. Segue a explicação da minha aula, gente. Então, aqui são os 4 fatores principais, mais 2 conceitos que está presente e é sempre na primeira aula, né, que a gente vai repetir o curso todo. É o conceito de situações perigosas e situações de risco. Também está na nossa aula de número 1. Então, perigo, fonte ou situação que tem um potencial de gerar lesões, pessoas, danos, máquinas e equipamentos e ao patrimônio, né, e ao meio ambiente como um todo. O perigo, ele sempre vai estar presente no meio ambiente de trabalho, ele sempre vai existir, independente se há ou se não há presença de pessoas. O risco é quando eu tenho a exposição, aquela fonte geradora de perigo, né? Na NR1 agora traz o conceito de fator de risco. Então, exposição, bem rápido e bem sucinto aqui. Para que o risco não se manifeste, para que o risco não me gere como consequência doença, acidente, dano material em pessoas, patrimônio, máquinas, equipamentos, é importante a gente lembrar, eu preciso adotar um controle. E para adotar esse controle, gente, existe uma hierarquia, né, que a gente também viu na aula presencial. Tem risco? Identifique. Trate a fonte. Não conseguir tratar a fonte, a trajetória. Não conseguir tratar a trajetória, o indivíduo. Então eu preciso pensar na eliminação do risco. Não foi possível, preciso pensar na redução do risco. Não foi possível, preciso pensar no controle do risco, né? E aí na aula, no slide, eu vou estar detalhando com vocês também essa parte, tá? Coloquei alguns exemplos também para a gente exercitar perigos e riscos. E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, não deixe de me chamar aqui durante o horário das aulas. Saudade de vocês, tudo de bom, tá? Espero que todos estejam bem. Abraço.
segue a minha aula aqui, tá? Pessoal, iniciando aqui então, essa é a nossa aula de número 1. A aula de número 1 é sobre introdução à segurança do trabalho. A nossa disciplina aqui é a biossegurança. A biossegurança, a gente tem 2 bimestres. O primeiro bimestre, ele é dividido em conceitos básicos, né, de saúde e segurança do trabalho. Aquela linguagem básica que o profissional técnico de segurança do trabalho ele precisa utilizar para dialogar, para interagir com pessoas, tanto empregador e tanto empregado, e tanto colegas de trabalho. Então é o que a gente vai usar no nosso dia a dia. Aqui está meu telefone, aqui está meu e-mail, gente. Qualquer dúvida, pergunta, fiquem à vontade. Então aqui já vou iniciar explicando o que é a segurança do trabalho. Essa é uma definição bem objetiva, é uma ciência, né? Ou é um conjunto de técnicas e disciplinas que estuda a prevenção, então precisamos prevenir incidentes do trabalho, a gente vai ver que popularmente é chamado de quase acidente, prevenir acidentes do trabalho, doença relacionada ao trabalho, que pode ser chamada de doença ocupacional ou doença profissional. Visando o que, gente? Preservação da integridade física, mental e social do colaborador. Essa frase aqui a gente vai ouvir muito, né? A gente vai ouvir muito, vai ler muito durante a nossa profissão, porque vem lá do conceito de saúde, né? Lá da OMS, da Organização Mundial da Saúde. O que é saúde? É o bem-estar físico, mental e social. Não é simplesmente a ausência de algum tipo de doença. Então, a segurança do trabalho tem por finalidade garantir não ter incidentes, nem acidentes, nem doença do trabalho, que pode ser ocupacional ou profissional. Explicando cada um desses conceitos aqui, ó, aqui a gente vai estudar o que é incidente do trabalho. Gente, é um evento. Esse evento não foi planejado, não é esperado. Ninguém espera que isso ocorra. Ninguém planeja que isso aconteça. Você teve um planejamento e foge do conceito de incidente ou acidente, gente. Aí já é suicídio, aí já foge do conceito, o processo, tá? Ou tentativa de homicídio ou algo similar. Então, é tudo evento que eu não planejo, eu não espero. Esse evento, ele não gerou lesão, mas ele teve o potencial de levar a um acidente. Aqui, gente, evento que dá origem a um acidente, correção aqui, ou que tinha o potencial de levar a um acidente. Pode ser chamado popularmente aí de quase acidente. E aí, durante o curso, durante as aulas, a gente vai ver que tem vários estudos, né? Tem uma pirâmide muito famosa, que é a pirâmide lá do Frank Beard. Ele analisa, né, pela quantidade X de incidentes. Exemplo, a cada 400 incidentes, você pode aí ter 30 acidentes com danos materiais. Desses 30 acidentes, você pode ter 10 acidentes com lesões pessoais, e a cada 10 acidentes com lesões pessoais você pode ter um óbito. Então, assim, por que está escrito aqui evento que deu origem a um acidente? Porque quanto mais quantidade, quanto mais incidentes vai ocorrendo com o trabalhador no seu dia a dia, maior a probabilidade de ocorrer o acidente. Então, nosso foco, as nossas ferramentas de prevenção de acidente, elas têm que ter um foco total aqui, ó, nos pequenos eventos, né? Que nesse caso, os incidentes ou quase acidentes. Agora, já o acidente, veja bem, gente, a gente tem duas definições, eu estou trazendo aqui a prevencionista, tá? Essa definição prevencionista é dada pela Lei 8.213 de 1991. É também, gente, um evento não programado e inesperado. Eu não programo isso aqui, ó. Se programei, gente, foge de novo do conceito de acidente. Então, eu não programei e eu não esperava que fosse projetado um objeto sobre a cabeça do colaborador. Agora, tem aqui essa palavra de apenas uma sílaba, ou não, né? Então,
não programado, inesperado ou não. Por quê? Porque às vezes, dependendo do fator comportamento, que a gente vai discutir aqui também, o que é imprudência, o que é negligência, pode ocorrer a imperícia, isso também pode ser um fator que gere o acidente. Ó, esse acidente, ele interrompe ou interfere o meu processo normal de uma atividade, ele gera perca de tempo útil, porque eu tenho que parar a minha empresa, eu tenho que parar meu processo, eu tenho que parar o meu setor. E ele também pode gerar lesão aos trabalhadores. Se não gerar lesão, pode gerar aí danos materiais, tanto a patrimônio, a meio ambiente, né? Aonde eu desempenho as minhas funções. Essa definição prevencionista, pessoal, a gente utiliza com o trabalhador durante uma palestra, num treinamento, num diálogo diário de segurança, a gente chama de DDS. A gente utiliza também como uma ferramenta de conscientização. Às vezes o colaborador está dando trabalho ali, você vai lá, aborda, conversa, aplica nele um feedback, né? E usa dessa definição. Olha, meu amigo, se você continuar dessa forma, a gente vai ter um evento inesperado aqui, a gente vai ter um evento desagradável aqui. Então, olha só, o termo evento, gente, ele é muito utilizado. Agora, a definição legal a gente utiliza mais, exemplo, quando eu vou criar um relatório técnico, quando eu vou fazer uma análise de investigação de acidente, quando eu vou passar um dado por e-mail, quando eu vou descrever um texto, aí a gente vai utilizar mais aqui a definição legal. Também é uma definição prevista pela Lei 8.213 de 1991. Presta atenção, gente, quando a gente lê aqui definição legal, a gente pensa assim, definição da lei, está correto. Só que aqui a prevencionista, ela também está prevista na lei, tá? Então, ó, aquele que ocorreu pelo exercício do trabalho a serviço de uma empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, lesão corporal, posso ter uma lesão, corte, fratura, mutilações, amputações, esmagamento de membro, membro superior, membro inferior, região de tórax, né? Enfim, eu posso ter uma lesão na região do tronco, enfim, várias condições. Perturbação funcional ou doença que cause morte. Doença como perca auditiva, como doença respiratória, como uma doença gerada de um agente biológico, né? Então, ó, e essa doença, essa doença ou este acidente, ele pode gerar morte, perca ou redução. Essa redução ela pode ser permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ficou claro aqui, né, gente, a diferença das duas definições. Aí o acidente do trabalho ele pode ser classificado em dois tipos. O acidente ele pode ser classificado como acidente típico, que é aquele acidente que ocorre na empresa, ocorre no seu ambiente, lá no seu setor, desempenhando as suas funções. Vou ler aqui, ó, são acidentes decorrentes da característica da atividade profissional desempenhada pelo acidentado. E aqui a gente tem ou tinha, né, o conceito de acidente de trajeto. Aqui vou fazer uma menção honrosa à medida provisória 905, salvo me engano, não tenho certeza, foi mês de outubro ou setembro do ano de 2019. Essa medida provisória publicada, ela revoga o acidente de trajeto caracterizado como acidente de trabalho. Presta atenção, gente. Então, um acidente de trajeto são acidentes ocorridos no trajeto entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa. Então, é casa e trabalho, trabalho e casa. Acidente de trajeto. Porém, agora, esse acidente de trajeto, ele não será mais considerado como acidente do trabalho. Exemplo, no passado eu tinha que emitir uma CAT, um comunicado de acidente do trabalho. Hoje eu já não tenho mais esse custo previdenciário, né? Ou a necessidade de gerar essa comunicação aí ao INSS, ao Instituto Nacional de Seguro Social. Então, só fazendo um detalhe aqui, e a gente comentou também na aula presencial. Aqui eu coloquei a definição de doença ocupacional, doença relacionada ao trabalho. Tanto a ocupacional e tanto a profissional são doenças relacionadas ao trabalho. Aí eu estou classificando a doença do trabalho em dois tipos:
Então, a primeira aqui é a doença ocupacional. Ela ocorre em função da exposição de vários colaboradores, várias funções diferentes, várias profissões diferentes, onde essas funções elas têm exposição a agentes, a riscos. Esses riscos nós vamos aprender que são chamados de riscos ambientais ou ocupacionais ou ocupacionais, independente da função exercida no ambiente de trabalho. Então, exemplo, nós temos exposição a ruído. Aí, de repente, numa fábrica, num setor industrial, num laboratório, trabalho, às vezes, que seja, num serviço hospitalar, né? Ou trabalho num segmento de agroindústria, de mineração, de setor portuário, setor aquaviário, não interessa, gente. O fato é que ali tem a indústria e ali você tem operador de máquina, você tem líderes de produção, você tem assistentes de produção, você tem gerentes, você tem supervisores, você tem várias funções. E ambas as funções têm exposição semelhantes, exemplo ao ruído. Então, se ambos não se protegerem, ambos podem adquirir uma perca auditiva. E essa perca auditiva, ela será caracterizada como como doença do trabalho. Essa doença do trabalho vai ser caracterizada como doença ocupacional. Aqui é o mesmo exemplo, eu tenho uma empresa de telemarketing e esta empresa, lá você tem o analista, lá você tem o gerente, né? E todos trabalham numa mesa, todos têm um microcomputador disponível, tem uma cadeira disponível e ambos, exemplo, têm a exposição a aspectos ergonômicos, como exemplo, uma postura inadequada. E essa postura inadequada, com o passar do tempo, ela pode gerar, uma lombalgia ocupacional. Agora, a doença que nós chamamos de doença profissional, ela está relacionada, ou ela é adquirida, gente, em prol da profissão específica, ou de uma função bem específica. Exemplo, eu sou um técnico de radiologia. É muito comum, gente, que eu tenha, então, exposição à radiação ionizante. Em alguns momentos, eu vou precisar me expor à radiação ionizante. Então, eu vou ter essa necessidade. Eu já vou trabalhar em um ambiente caracterizado como insalubre ou periculoso, que seja, a gente vai comentar isso durante o curso, né? Um exemplo aqui, o minerador, o mineiro. Eu trabalho na indústria de mineração. Nesta indústria de mineração, eu vou ter exposição à poeira mineral e eu posso adquirir uma doença pulmonar, uma doença respiratória. Então, é uma doença que ela pode ser denominada como doença profissional. Agora aqui, presta atenção, gente. Dependendo da causa, do motivo, né? Dependendo do nexo causal do médico do trabalho, ela pode ser enquadrada como doença ocupacional. Então, como diferenciar a doença profissional da doença ocupacional? Presta atenção. Ambas são doenças relacionadas ao trabalho e, dependendo da função, do segmento, do setor, a doença ela pode ser tanto ocupacional e tanto profissional. Exemplos. Na doença ocupacional, você tem várias funções diferentes. Porém, na doença profissional, você tem a função específica ou a profissão específica que tem exposição àquele risco. Ele deve se expor àquele risco. Ele não tem opções. Na doença ocupacional, eu já tenho opções. Aquela função derivada, exemplo, no setor da radiologia, né? Exemplo, o médico, ele vai pegar um relatório, sei lá, ele vai pegar lá uma radiografia que ele solicitou lá no setor. Não necessariamente ele precisa entrar naquele setor, ele precisa se expor. Ele pode chamar o profissional da radiologia, ou o profissional da radiologia vai entregar aquilo na mão do médico.
Então ele não precisa se expor. Agora, o profissional da radiologia ele tem a obrigação de se expor. Ele vai tentar reduzir no máximo essa exposição, mas ele ficará exposto. Espero que tenha ficado claro, gente. É um pouquinho complicado, mas considerando e entendendo que tudo é doença relacionada ao trabalho, está ótimo. Aqui, gente, eu coloquei o conceito de perigo ou fator de risco. O fator de risco ele foi acrescentado agora pela NR1. Então, ó, fonte com potencial para causar lesão ou problema à saúde. Esse é o perigo. Eu dou o exemplo aqui do leão. O leão é um animal selvagem, ou seja, um animal perigoso. E aí, essa brincadeira de perigo, risco, né? Geralmente vai ser uma brincadeira que vai durar 1 ano e meio, vai durar o curso todo. Então, olha só que interessante. Considerando que o leão é um animal selvagem, gente, neste exato momento, pensem bem. No momento que vocês estão ouvindo, vendo, assistindo e ouvindo este vídeo, o leão está gerando algum risco para vocês? Não. O leão continua sendo perigoso? Sim. Ele continua sendo um animal selvagem e ele continua sendo um animal perigoso. Agora, o que é o risco, né? O risco é simplesmente, olha a palavra, a probabilidade da ocorrência de evento devido à exposição ao perigo. Então, a gente pode considerar assim, ó, perigo é o leão, risco é a exposição ao leão. Acho que dessa forma tá bacana e tá bem entendível. Tem a definição da norma aqui, ó, probabilidade de ocorrência de eventos ou exposições perigosas a agentes nocivos e da gravidade das lesões e problemas de saúde que podem ser causadas pelo evento ou pela exposição. Enfim, pegue esse texto aqui e pensem dessa forma, ó. Risco, chamado de risco relacionado ao trabalho ou risco ocupacional. Ó, risco, probabilidade de acontecer um acidente devido à exposição a uma situação perigosa. Então, vamos praticar um pouquinho, gente? Olha só, aqui eu tenho exemplo o barranco. O barranco aqui me gera uma condição perigosa ou me gera uma condição de risco? Aqui me gera uma condição perigosa. Aqui eu tenho uma fonte, eu tenho uma situação potencial. Vamos voltar na definição aqui, ó. Eu tenho uma fonte com um potencial de causar lesão ou dano à saúde. Mas, para isso acontecer, é necessário que exista o risco, né? Então, barranco tem uma condição perigosa. Quando eu tenho uma pessoa em cima do barranco, aí vai existir a probabilidade. Então, aí eu vou ter o risco. Um outro exemplo é o tubarão. Tubarão também, gente, é um animal selvagem, é um animal aquático, né? Mas também é um animal selvagem. Neste exato momento, ele gera algum risco para a gente? Não. Então, ele continua sendo um animal perigoso. Aqui continua existindo uma situação perigosa. Agora, se eu de repente eu vou na praia, né? Tô curtindo férias, vou, sei lá, surfar, vou dar uma nadada e de repente me encontro próximo deste animal selvagem. E aí? Deixa de existir uma situação perigosa e agora eu vou ter exposição, então eu vou ter risco. Essa é a diferença. Um outro exemplo aqui, ó, uma mini subestação elétrica. É uma situação perigosa. O contato, a exposição, né, a essa subestação elétrica, a essa rede aérea, aqui eu vou ter o risco. Um outro exemplo aqui na figura, ó, esse aqui a gente vê, é muito comum, o construtor aí, o pedreiro, né, criando essa engenharia maravilhosa que a gente está vendo, né? Aqui é uma condição de risco, a gente vai ver que é chamado de risco grave eminente para situações futuras. Tá. E se eu não controlar esses riscos? Ou se eu não tratar a fonte, né? Se eu não tratar os perigos? O que isso pode ocorrer? Isso gera consequência.
Então coloquei aqui, ó, consequência do risco. A consequência de um risco não eliminado, reduzido, controlado, a gente vai falar de gerenciamento de risco na próxima aula. Isso gera consequências humanas, que são lesões. Essa lesão ela pode ser leve, pode ser importante ou pode ser séria. Ou também pode ser doença. Nós temos consequências também ao patrimônio. E nós temos também consequências ou impactos, né, ao meio ambiente. A fauna, a flora, contaminação de água, contaminação de solo, contaminação do ar. Então, para que isso não ocorra, gente, para isso não acontecer, o que a gente precisa adotar, né? Chamamos de medidas de prevenção ou medidas de controle. Na área, no campo, no diálogo lá com vários profissionais, a gente sempre chama de controles ou medidas de controle. Coloquei aqui medidas de prevenção, porque às vezes a palavra controle ela vai confundir um pouquinho quando a gente for falar de gerenciamento de risco. Então, ó, medidas de prevenção ou controle é ter o risco eliminado, reduzido ou controlado, de forma eficaz e de forma efetiva. Então, voltamos aqui à nossa condição perigosa, ao leão, que é um animal selvagem, em que neste exato momento ele continua sendo perigoso. Só que ele não está gerando risco para nós neste momento. Agora, de repente, eu estou de férias e vou dar uma passeada. Ao invés de ir para a praia, fui, sei lá, fazer uma visita, né, em algum local onde vai ter a presença deste animal selvagem. Lá, gente, quando for caracterizado a exposição, automaticamente vai ser caracterizado o risco. Uma vez caracterizado o risco, o que nós, técnicos de segurança do trabalho, temos que criar? Medidas de controle. E aqui presta muita atenção, gente, porque aqui é um detalhe muito interessante. Quando eu vou aplicar essa medida de controle, o que é mais eficiente? Aplicar essa medida de controle aqui, na fonte geradora do meu risco, ou aplicar essa medida de controle no indivíduo. Vamos pensar bem, esse indivíduo aqui, ele está usando capacete, óculos, luva, colete, bota, está com uniforme, está tudo embalado, todo empacotado. Fará alguma diferença caso ele seja atacado pelo leão, gente? Acredito que não. Então não tem uma eficiência, né? Então aqui, ó, de forma eficaz e de forma efetiva. Então toda vez que existir um risco, for caracterizado um risco em um local de trabalho, nós, TST, nós vamos ter uma linha do tempo na cabeça. Essa linha do tempo ela vai funcionar assim, ó. Tem risco? Eu trato a fonte geradora. Não foi possível tratar a fonte geradora? Eu trato o trajeto. Não foi possível? Eu trato o indivíduo. Muito simples. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui. Adotei uma medida de controle. Essa medida de controle, eu preciso pensar, ela eliminou o risco de eu ser atacado pelo animal selvagem? Reduziu o risco ou controlou o risco? Poderíamos dizer aqui que o risco foi reduzido, né? Pela dimensão da gaiola de proteção aqui. Talvez se eu fechasse mais os vãos da gaiola aqui, eu eliminaria o risco. Mas o fato é, essa medida de controle ela foi eficaz, ela foi efetiva, porque eu tratei a fonte geradora. Isso é que é importante, foi viável, existiu a viabilidade. Agora pensem bem, gente, tá? Eu estou na selva. Tem como eu adotar uma medida de controle dessa aqui? Impossível. Eu estou no zoológico. No zoológico, o animal ele é a atração. Então não tem como também a gente enjaular, a gente engaiolar. Qual medida de controle que é adotada? A medida de controle, geralmente, ela é adotada no trajeto. Então aqui a gente vai colocar uma barreira de proteção, por exemplo, uma parede, um anteparo rígido, né? Um anteparo rígido como se fosse uma cerca, né? Mas com uma resistência mecânica considerável. Exemplo, em alguns zoológicos você ainda consegue colocar esses animais em níveis diferentes. Você fica num nível superior, ou seja, num piso, né? Bem acima aonde ficam os animais. Aí você tem
as barreiras de proteção e mesmo caso o animal queira te atacar, né, não tem essa possibilidade, porque ele está num piso abaixo, a gente fica no piso superior, no piso de cima. Então, é também um exemplo de medidas de controle. E aqui, gente, a gente tem um conceito de ato inseguro de trabalho e condição insegura de trabalho. Infelizmente, muitas das consequências, tanto a pessoas, tanto a patrimônio e tanto ao meio ambiente, elas ocorrem em função do ato inseguro. O que é o ato inseguro? Vou ser bem rápido. Está relacionado a comportamento. Eu não utilizo, não aplico os EPCs presentes no ambiente, não quero utilizar o EPI, não obedeço às distâncias de segurança, não obedeço à sinalização vertical, à sinalização horizontal. Então é tudo aquilo que gera prejuízo, que vem de origem de comportamento humano. Isso nós chamamos de ato inseguro. Uma frase um pouco antiga hoje, a gente pode chamar de comportamento inadequado, mas é tudo a mesma coisa. Hoje, gente, cerca de 90, 95, vai mudar bastante de órgão para órgão, né, de pesquisa para pesquisa, mas as estatísticas estão por volta aí de 90 a 95% dos acidentes, eles ocorrem em função do ato inseguro de trabalho. A condição insegura de trabalho, ela acontece, presta atenção, gente, pelo fator ambiente. Eu quero a segurança do trabalho, mas o ambiente não me fornece segurança. Então, eu quero segurança e o ambiente não me fornece. No ato inseguro é diferente. Talvez até o ambiente me proporcione a segurança, mas eu não a pratico. Aí aqui, gente, também vem de origem humana, tá? Porque, exemplo, se eu tenho um ambiente e esse ambiente não está adequado para mim realizar um trabalho, quem que faz a gestão daquele ambiente? Quem que construiu aquele ambiente? Quem que permitiu que existisse ali um ambiente, exemplo, com máquina e equipamentos sem proteção, com a intensidade de ruído inadequada, com exposição a radiações? Vamos para exemplos aí de serviços de saúde, né? Estou num laboratório e tem exposição a produtos, a substâncias, a ácidos, né? A gases, a vapores, que gera dano a quem está trabalhando ali, a quem está manipulando aquele tipo de produto. A culpa vem de quem? Vem também do ser humano. Então vem também de origem humana, tá? Aqui em média, 15%, 12% dos acidentes, das consequências, né, dos riscos, eles ocorrem em função da condição insegura de trabalho. E aqui, gente, 3 palavras importantes. Acho que toda profissão, na verdade, utiliza essas palavras. E a primeira palavra que a gente vai ler aqui é a palavra negligência, que significa dano por omissão. Quando eu sou omisso, desleixado, descuidado. Coloquei aqui um exemplo: pai que deixa uma arma carregada próximo ao filho, podendo causar um acidente. Então, o pai tem uma criança em casa, de repente ele chega, pega a sua arma, deixa em cima da mesa ou em outro local de fácil acesso à criança, e essa arma ela está carregada. Essa pessoa, gente, ela foi descuidada, essa pessoa foi desleixada. Isso nós chamamos de negligência. Caso a criança tenha acesso a essa arma e se acidente, né, isso venha a gerar danos, prejuízos aí, o pai, ele vai ser sim, vamos dizer assim, o pai ele vai ser taxado, né, ele vai ser carimbado como uma pessoa negligente. Agora, a gente não pode confundir a negligência com a imprudência, que a imprudência é o dano por ação. Exemplo, eu sei o que é certo e faço o errado. Então, dano por ação. Coloquei o exemplo do motorista. O motorista olha para o semáforo, né? Aí todo mundo sabe que a luz vermelha indica pare, a luz laranja ou amarela ela vai indicar atenção e a luz verde ela vai indicar siga ou prossiga. Então o motorista ele vê ali
o semáforo, vê que o sinal está vermelho, que a luz vermelha está piscando, e acaba fazendo a travessia do cruzamento. Essa pessoa, ela foi o quê? Ela foi imprudente. E uma terceira palavra muito importante também é imperícia, tá? A imperícia a gente aplica muito, exemplo, para aquele trabalhador que está entrando na indústria agora, né? Um adolescente, completou lá seus 18 anos, né? Virou um adulto e ele precisa trabalhar, então ele entra na indústria, mas ele não tem aquela experiência. Aí pode acontecer acidente pela falta de habilidade, ou conhecimento, ou aptidão para desempenhar um determinado tipo de tarefa. Eu vou citar aqui, gente, o exemplo do médico. O exemplo um médico recém-formado. Ele atende um paciente, ele recebe as informações de um paciente e mesmo com todos os sintomas, todas as evidências de uma determinada doença, esse profissional ele prescreve um outro tratamento para outra doença. É como se eu fosse no hospital e tivesse com sintoma de gripe e ele me receitasse remédios para febre, né? Então, a pessoa ela não tem qualificação, ela não tem aptidão suficiente para isso. Hoje não tem como errar, né? Em tempos que a gente está fazendo essa gravação, se eu for no hospital com qualquer sintoma é coronavírus, né? Gente, acho que é isso. A gente finaliza a nossa aula aqui. Obrigado pela paciência, pela atenção de me ouvirem, me assistirem, tá? E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Tchau, tchau para vocês. Saudade. Abraço.